Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é Carlos, seu irmão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando um sonho através desse vídeo para que os irmãos pudessem meditar, né? Que foi um sonho muito revelador, muito cheio de detalhes, e eu acredito que foi permissão do Senhor que eu tivesse, né? E agora eu senti de trazer, né? Para que de alguma forma possa ajudar, né? Edificar alguém que que esteja passando, né? Que possa meditar. Então, irmãos, o sonho foi o seguinte, né? Eu estava dentro de uma sala. Essa sala estava escura e só havia a parede branca do lado direito, que estava clara. De alguma forma, ela não escurecia, estava como se fosse clara, sabe? Uma luz fraca, mas estava clara. E aí, ao andar, eu percebi que tinha um espelho nessa parede. Eu me colocava de frente com esse espelho, começava a observar o meu reflexo. Lá estava o meu reflexo, ele ficava imóvel e eu achava estranho. Eu começava a olhar da cabeça à cintura, né? Porque o espelho só ia até a cintura. Eu olhava observando o meu reflexo, esperando como se algo tivesse para acontecer, sabe? Então, quando de repente eu vi o meu reflexo mudando o semblante. O semblante dele estava como se fosse de preocupação. E ele ficava falando algo, mas eu não conseguia ouvir. Só que eu conseguia entender o que significava. E era como se ele estivesse me pedindo socorro. Como se estivesse pedindo que eu ajudasse, entendeu? No olhar dele eu via a forma como ele falava, eu gesticulando os lábios. Eu entendia que era isso que ele estava querendo falar. E eu não estava entendendo o porquê que ele estava com medo, né? O que era que ele estava... Por que ele estava daquela maneira? E aí então, de repente, atrás dele surgiu um outro reflexo meu. Só que esse reflexo, ele era bizarro, ele estava... A diferença, ele era idêntico ao meu, né? Só havia algumas diferenças. A diferença dele para o normal é que ele era mais alto. Ele se posicionava atrás desse meu reflexo. Esse reflexo bizarro, ele era mais alto. Os olhos eram totalmente brancos. E a boca era bem larga, né? E a língua era como de serpente. E então ela ficava tentando acalmar o meu reflexo, sabe? Ela acariciava com as mãos no ombro do meu reflexo e com a língua ficava tentando lamber o rosto do meu reflexo. E o meu reflexo, apavorado, ficava enxotando ela, né? O outro reflexo atrás com as mãos, enxotando a língua dela, batendo com a mão para tirar a língua do rosto dela. E ela em todo o tempo me pedindo ajuda. Foi quando de repente eu vi esse reflexo bizarro, agarrava esse meu reflexo, né, que estava normal, e ela agarrando, saía arrastando para trás, né? E nesse momento em que ela arrastava esse reflexo, sumia como se fosse em uma porta escura e sumia. E eu vendo aquilo ficava, né, apavorado. E no mesmo instante eu saía daquele quarto, daquela sala, e ao sair eu passava por uma porta, saía e eu já chegava no meio da rua. Estava noite, muitas pessoas passando, e eu na mesma hora me encontrava no meio das pessoas, pregando para as pessoas, falando de Deus, falando da palavra, dizendo que o inferno realmente existia, que Satanás existia, né, que o inferno era real. Muitas pessoas não davam crédito, elas não se importavam com o que eu estava falando, mas isso não me impedia de continuar falando, né, de continuar pregando e falando que realmente o diabo existia, porque
eu falava com temor, né? Com muito temor por saber. É como se toda a dúvida que eu tivesse caído por terra, né? Depois de eu ter visto aquela cena com os meus próprios olhos, né? Então nada poderia me provar o contrário, né? E aí foi quando de repente eu acordei, né? Despertei daquele sonho. Então, irmãos, você pode sentir, né, o peso que eu tive, né, sonhando esse sonho. Agora eu, né, gostaria de passar a revelação, né, a interpretação que eu tive, né, em oração, pedir ao Senhor para que Ele me revelasse. E o que me veio, né, no coração, na certeza de que, como eu já havia dito antes, né, no início eu não entendia. Eu, por um momento, né, olhando assim, observando bem assim, dá a pensar que foi o que eu imaginei, né, que aqueles dois reflexos estava retratando a minha alma, né, e aquele bizarro era o espírito que estava trabalhando para ganhar minha alma, né, um espírito maligno. Era isso que eu pensava, né, mas buscando, né, pedindo a Deus para que me revelasse, eu veio a entender de uma forma contrária, né, baseado na própria Bíblia, que aparece um conflito, né, entre a carne e o espírito. No livro de Gálatas, né, em Gálatas 5, né, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Então, irmãos, um dos detalhes que me chama muita atenção no meu sonho é o espelho, né? Porque eu também vi, né? Eu encontrei base na palavra de Deus, porque espelho, né, muitas vezes simboliza a palavra de Deus e também autoconhecimento. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 24, fala do homem que se olha no espelho e se esquece como ele é. Então ali eu me vendo, eu entendi que era o Senhor, né? O Senhor me colocando diante do espelho para encarar a minha própria realidade, a minha realidade interior, entendeu? Então o que significa esses dois reflexos? O primeiro reflexo, né, pedindo socorro, o Senhor me fez entender que era o meu espírito, né, minha consciência, o novo homem, né, meu espírito querendo viver para Deus. E o reflexo bizarro simboliza a natureza carnal, o pecado. E estes tinham olhos brancos. E para mim, eu entendi que simbolizava a cegueira, né, a cegueira espiritual. E este também tinha uma língua de serpente. E aí o Senhor me fez entender que simboliza o engano, tentação, igual no jardim do Éden, né? A serpente enganou a Eva, né? Tentou a Eva. E ele, por ser alto, mais alto que o meu reflexo original, né, me fez entender que ele se achava maior que o meu espírito, né? Que estava acima do meu espírito, estava mais forte. E essa maneira que ele estava tendo, né, de acariciar o meu reflexo, tentar lamber, né, com aquela língua enorme, né, de serpente, lambendo o rosto do meu reflexo, é bem simbólico, sabe? Que o pecado ele seduz antes, né? Ele parece ser bonzinho, bem como se fosse bom, para depois destruir. E a parte onde ele agarra, né, o meu reflexo e leva embora, essa parte para mim foi o alerta mais forte. No livro de Romanos 7, isso mesmo, Romanos 7,19, Paulo diz assim: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu venho fazendo. Então eu entendi nisso que pode ser uma área, né, da minha vida que a carne esteja ganhando. Pode ser uma área, né, que o Senhor me revela onde a carne esteja ganhando. Não que seja para me condenar, mas para me acordar, né, para que eu venha me despertar. E depois disso, que eu saía, né, e me deparava no meio da rua pregando sobre o inferno, né,
inferno existia, que as pessoas deveriam se arrepender, que todos nós estávamos em perigo. Então, depois do choque que eu tive ali no sonho, né, a minha reação foi clamar por arrependimento, né, para que as pessoas viessem se arrepender, né, porque realmente o que eu não acreditava, eu passei a acreditar, né. Claro que eu acreditava, mas com mais temor eu passei a acreditar, né, e falar para as pessoas que deveriam se arrepender. Mas isso me veio entender que o meu espírito ele ainda está vivo, né, e sensível. Entendi assim, quase como se o Senhor dissesse para mim: viu o que acontece quando a carne vence? Agora vai e fale para os outros. Então, irmãos, o que eu pude tirar disso é que havia, né, eu entendi isso, Senhor, querendo me falar que havia um pecado que eu normalizei, né? Que o Espírito está gritando, né? Para que eu venha a ajudá-lo a despertar, né? Mas eu estou ignorando, né? Eu estava ignorando e não dava ouvidos. E nisso, o reflexo bizarro, né, que estava atrás deste, ele estava dominando. Isso me fez entender que eu deveria tomar cuidado com o que eu alimento, né? Se é o espírito ou se é a carne. Nesse caso, eu estava vendo que a minha carne que estava bem alimentada, né? Ela estava mais forte que o meu espírito. Pois eu encontrei no versículo de Romanos 13:14, que está escrito assim: revesti-vos do nosso Senhor Jesus e não fiquem cuidando da carne em suas concupiscências. No momento em que eu saí para pregar, o Senhor me fez entender que eu sinto, eu acredito que talvez seja o Senhor me chamando, né, para mais ousadia, né? Porque o temor do inferno era real e eu senti isso no sonho, né, na minha pele. Então, irmãos, nisso tudo eu encarei isso não como uma condenação, né? Mas eu encarei como digamos assim, um filho, né? Aliás, um pai que acorda um filho, né? Antes que a casa, antes que pegue fogo na casa, né? A casa estivesse pegando fogo, né? Estivesse para pegar fogo, né? Para desabar, e o pai acordasse o filho para que ele viesse despertar e não morresse, né? Queimado, destruído pela casa em chamas. Até nisso eu vejo o cuidado de Deus por nós, né? A misericórdia do Senhor, Ele fala através de sonhos, como vê José, né? Existem muitos personagens bíblicos, né, que o Senhor falou através de sonhos, né? José, o irmão de Maria, né? Mãe de Jesus. Então, existem personagens, né? Vários personagens onde o Senhor ele falou através de sonhos, né? Então, ele usa os sonhos também para falar, né? Para poder exortar por amor, né? Então, irmãos, gostaria de deixar essa experiência, né? Para meditação de cada um de vocês. Eu sei que vai ajudar de alguma maneira a refletir, né? Saber que a nossa luta realmente não é contra a carne, né? Mas aí retrata a pessoas, ao próximo, né? Mas quando se trata da sua carne, a luta é com ela sim, contra os desejos carnais que habitam na carne pecaminosa, né? Que foi manchada, né, pelo pecado de Adão e Eva, né, que manchou a terra com a desobediência deles. Então a gente sabe que a nossa luta é contra ela, a nossa própria carne, né? O inimigo de nossas almas, Satanás, ele é o nosso maior inimigo, mas depois dele vem a nossa carne, porque é uma guerra constante, né? É uma guerra que não tem fim enquanto a gente estiver nessa terra. Esta guerra contra nós mesmos é constante. Então a gente precisa estar realmente se humilhando na presença do Senhor, jejuando principalmente, né? Porque ajuda a mortificar a carne. Precisamos pedir e clamar, né, misericórdia ao Senhor, estar sempre se posicionando, porque a guerra é constante. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.